Vamos orar. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, e demos graças ao Senhor pelo teu cuidado para conosco, a noite tranquila que o Senhor nos concedeu por estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos nesta manhã, para juntos estudarmos a tua palavra, depois de termos ouvido as boas novas do Evangelho, de termos, ó Deus, prestado a ti o culto devido ao Senhor. Obrigado a Deus por esses muitos privilégios. E queremos te implorar que o Senhor queira nos abençoar nesta ocasião com a compreensão correta desse assunto tão importante, que é o trabalho. O Senhor nos criou, o Senhor nos designou para o trabalho, e te imploramos que o Senhor nos ajude a desempenharmos a nossa ocupação, segundo o Senhor estabelece na tua palavra, para o louvor da tua glória, para o bem do nosso próximo e, ó Deus, para o bem da sociedade humana. Nós te pedimos, Senhor Deus, esses benefícios. Também queremos te implorar pelo Arthur, filho do nosso irmão Marcilei, bem como por ele, Marcilei e sua esposa, que, ó Deus, estão enfermos, queira o Senhor restabelecer a saúde. Seja com os nossos outros irmãos que porventura estejam enfermos, que o Senhor, ó Deus, queira lhes abençoar, curando-os, ó Deus, de suas enfermidades. Nós oramos, te pedimos agradecidos, em nome de Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos para o nosso segundo estudo dessa série. Nós temos ainda muito material para trabalharmos, então vamos hoje olhar para o trabalho à luz da queda. Antes, gostaria que fizéssemos uma rápida recapitulação daquilo que nós estudamos. Nós, primeiramente, estudamos sobre o trabalho à luz da criação, e nós observamos que Deus é o maior de todos os trabalhadores. Deus, ele criou o universo em 6 dias, portanto, ele trabalhou ali, digamos assim, arduamente, criando as estruturas, preenchendo as estruturas durante os 6 dias. Nos primeiros 3 dias ele cria as estruturas, nos 3 últimos ele preenche as estruturas, céus, terra, mar, terra, ele vai preenchendo. E não só isso, como o próprio Jesus disse lá em João capítulo 5, verso 17, que ele e o Pai trabalhavam até aquele momento. Então Deus continuou trabalhando no sentido de que ele passou, quando ele cria todas as coisas, ele vai preservar e governar todas as coisas. É a doutrina da providência. Ele governa e dirige todas as coisas continuamente. Então Deus é o maior trabalhador. Deus estabeleceu um padrão para o homem, criado à sua imagem e semelhança. Então Deus trabalhou, Deus mostrou criatividade, desenvolvimento, e também fez a alternância entre trabalho e descanso. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º, e assim estabeleceu o padrão para aquele que ele haveria de criar, ou aquele que ele tinha criado segundo a sua imagem e semelhança, que é o ser humano. Então Deus estabelece assim um padrão. O homem foi criado e logo recebeu as instruções sobre o trabalho. Então, quando Deus criou o homem, logo Deus disse para o casal que eles deviam se multiplicar, encher a terra, que eles deviam dominar sobre a terra, sobre as outras criaturas. Então Deus já cria e já dá instruções. E aí nós também observamos da última vez que o homem deveria trabalhar em obediência ao chamado, vocação de Deus. Vocação é aqui o sentido, quem trabalha muito bem isso aqui é Martinho Lutero e também os puritanos, mostrando que todas as ocupações humanas, elas são vocações, são chamados. E aqui então o homem de fato, ele foi chamado para o trabalho, e ele deveria obedecer a esse chamado de Deus, e deveria fazer isso para a glória de Deus, para o bem do próximo e para o bem da sociedade humana. Então, quando o homem, ele deveria ali cultivar o jardim, ele deveria dominar sobre todas as coisas, então ele deveria fazer isso para a glória de Deus e para o bem do homem e da sociedade, do próximo da sociedade. Então todo trabalho legítimo, nós também aprendemos da última vez que todo trabalho legítimo é digno e é um meio de servir a Deus, ao próximo e à sociedade. Então todos os trabalhos são dignos. Então não importa se você é um advogado ou um médico, ou se você é um gari, ou um pedreiro, ou um jardineiro, ou um lavrador, todas as ocupações
legítimas são dignas e, portanto, e é importante para a sociedade, e Deus se agrada quando fazemos o nosso trabalho segundo a vontade de Deus e da perspectiva de Deus. Por outro lado, nós aprendemos que ser preguiçoso é ir contra os propósitos criacionais de Deus e contra a sua vontade revelada. Hoje nós veremos um pouco disso. Então, ser preguiçoso, meus irmãos, é algo que é pecaminoso. É claro, é bem verdade que nem todos os dias nós temos a mesma disposição para o trabalho, mas ser caracterizado pela preguiça é viver em pecado. Então, se você é uma pessoa preguiçosa, arrependa-se, peça perdão a Deus. Você tem que ser alguém trabalhador ou trabalhadora, alguém produtivo ou produtiva para a glória de Deus, para o bem do próximo, para o bem da sociedade humana. Então, ser preguiçoso é contrário à palavra de Deus. E hoje nós vamos então ver o trabalho. Então, aqui fizemos um breve resumo daquilo que nós estudamos da última vez. E hoje veremos o trabalho à luz da queda. E é muito importante que a gente entenda o trabalho também à luz da queda, não só à luz da criação, ou seja, Deus criou o trabalho antes do pecado. O trabalho é uma coisa boa e criou para a glória dele e para o bem da humanidade, para o bem do ser humano. Mas também nós devemos entender o trabalho à luz da queda, porque o homem desobedeceu a Deus e essa desobediência trouxe consequências sobre todas as coisas criadas, inclusive sobre a nossa tarefa, a nossa ocupação, o nosso trabalho e a maneira como nós vemos o trabalho. Portanto, é muito importante. Esse autor, Timothy Kelly, no livro que eu vou apresentar aqui no final, já até falei dele no estudo anterior, eu queria que vocês percebessem o que ele diz. Ele fala assim: a história contada pela Bíblia é que, embora Deus o tenha abençoado para que fosse um uso glorioso de nossos talentos e de seus recursos para a prosperidade do mundo, agora o trabalho também é amaldiçoado por causa da queda da humanidade. Agora o trabalho existe em um mundo sustentado por Deus, mas desorganizado pelo pecado. Apenas se tivermos algum entendimento sobre o pecado, sobre como o pecado distorce o trabalho, é que teremos esperança de combater seus efeitos e recuperar um pouco da satisfação que Deus planejou para ele. Então ele mostra aqui a importância que há de nós entendermos trabalho à luz da queda, para que nós possamos lutar contra os efeitos do pecado na área da nossa atuação ou na nossa ocupação. Então vamos lá. Aqui nós temos alguns versículos conhecidos de todos vocês, que do momento em que o homem desobedeceu a Deus e das consequências dessa desobediência. Então nós sabemos da tentação que aconteceu lá no Éden, como a mulher tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu, e aí a morte, toda a miséria entrou no mundo, toda sorte de coisa ruim. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que de fato o pecado foi algo terrível, que afetou toda a criação, não só o gênero humano. E esse autor, esse filósofo aqui, que é citado por Timothy Kelly, diz o seguinte: a Bíblia ensina claramente que a queda de Adão e Eva no pecado não foi um simples ato isolado de desobediência, mas um evento de significado catastrófico para a criação como um todo. Os efeitos do pecado atingem a criação inteira. Em princípio, nada do que foi criado está imune aos efeitos corrosivos da queda. Que analisemos as estruturas sociais, como o Estado ou a família, atividades culturais, como a arte ou tecnologia, funções corporais, como a sexualidade ou a alimentação, que analisemos qualquer outra coisa. Dentro da enorme abrangência da criação, descobrimos que o excelente trabalho das mãos de Deus foi arrastado para a esfera do motim contra Deus. Toda a criação geme, Paulo escreve, sujeita ao cativeiro da degeneração. Então está mostrando que todas as coisas foram afetadas pelo pecado. As consequências do pecado atingiram a criação e todas as áreas que nós podemos olhar: a família, a igreja, o Estado, a tecnologia,
tudo está afetado pelo pecado. E também, é claro, nós vamos ver o nosso trabalho. E aí, meus irmãos, a partir disso, nós vamos pensar nas consequências do pecado, no que diz respeito ao nosso interior, ao nosso ser, aquilo que aconteceu internamente. E nós vamos ver, então, que houve a corrupção da natureza humana, e isso tem efeitos em relação a todas as coisas que nós fazemos, inclusive em relação ao trabalho. E não só ao que nós fazemos, mas a maneira como nós entendemos as coisas. Vejamos aqui, por exemplo, que o nosso entendimento, veio um entendimento errado a respeito do trabalho, do propósito do trabalho. Por quê? Porque o pecado teve efeitos, como os teólogos dizem, noéticos. Não tem a ver com Noé, tem a ver com naos, que é mente em grego. Então, efeitos noéticos do pecado. Nós estamos nos referindo ao fato de que o pecado trouxe efeitos sobre a maneira como nós entendemos o mundo, a vida, as coisas, porque a nossa percepção foi afetada pelo pecado e agora nós vemos as coisas de maneira distorcida. Então pense, por exemplo, aqueles espelhos que você aparece diante dele e você se vê bem gordão ou muito magro e alto. Então é uma visão distorcida da realidade. O pecado afetou o nosso entendimento, de maneira que nós passamos a ver as coisas de uma maneira errada, ter uma percepção errada da realidade, inclusive a respeito do trabalho. Por exemplo, as pessoas entendem o trabalho de uma maneira puramente egoísta e idólatra. Então observem alguns exemplos, 2 exemplos aqui. Os construtores da Torre de Babel. Se você ler lá, Gênesis capítulo 11, gostaria que vocês abrissem. Eles vão se reunir no mesmo lugar para construir uma grande torre. E nós não vamos ler o texto todo por conta do nosso tempo, mas depois você pode fazer essa leitura. Você já ouviu falar, se ainda não leu esse texto sobre a Torre de Babel, mas aconselho que você leia o capítulo 11 de Gênesis. E eu queria que você considerasse comigo apenas o versículo 4 do capítulo 11, porque aqui no capítulo 4, no versículo 11, no capítulo 11 do versículo 4, nós vamos ter a seguinte informação. Gênesis 11, verso 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então vejam o que acontece. Eles vão fazer um grande trabalho, um trabalho gigantesco. Eles vão construir uma cidade e eles vão construir uma torre. Eles querem que essa torre chegue até o céu, que essa torre seja muito alta. E observem os objetivos deles. São objetivos que contrariam completamente aquilo que Deus tinha estabelecido na criação, naquilo que Deus tinha estabelecido depois do dilúvio. Quando Noé, as águas do dilúvio baixam, Deus repete para Noé o que ele tinha dito para Adão: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então o propósito de Deus era que o ser humano ele se espalhasse sobre a face da terra e eles fossem fazendo as coisas para a glória de Deus. Mas aqui nós temos um propósito que é antidoxológico, ou seja, é contrário à adoração a Deus, é contrário viver para a glória de Deus, porque diz aqui o texto: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Então eles estão fazendo essa torre, estão trabalhando duramente, não para glorificar a Deus, mas para glorificar a si próprios. Outra coisa, era um propósito antimissional. O homem tinha uma missão: se espalhar por toda a terra. Não, para que nós fiquemos juntos, diz aqui, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Então vejam que era um propósito egoísta, eram propósitos egoístas e idólatras, contrários à vontade de Deus, contrário àquilo que Deus tinha estabelecido na criação e repetido para Noé depois do dilúvio. E, meus irmãos, Babel, isso não foi algo particular de Babel. Hoje é muito comum, não só hoje, desde quando o homem caiu. O homem está buscando glória, não para Deus, mas para si próprio. Para si próprio. O homem está focado numa missão, mas não na missão que Deus lhe deu, na sua própria missão, com o seu próprio reino.
Então, e se nós percebermos, aí eu queria que nós analisássemos a nossa própria vida aqui. Será que não é assim na minha vida em relação ao meu trabalho? Será que no meu trabalho eu não estou preocupado em construir mais o meu nome do que em glorificar a Deus através desse trabalho? Será que eu não estou no meu trabalho muito mais preocupado em alcançar os meus objetivos do que os objetivos de Deus? Então percebam que aquilo que aconteceu em Babel e que nós condenamos, de repente pode estar presente na nossa própria vida, no dia a dia, na maneira como eu desempenho o meu trabalho, a minha ocupação. Então nós devemos, isso é uma distorção daquilo que é o propósito, de quais são os propósitos do trabalho. Outro exemplo disso é o agricultor, lá de Lucas, capítulo 12, que o Senhor Jesus conta uma parábola para combater a questão da avareza. E ele fala de um homem que ele tinha os seus campos, ele fez uma plantação, e a plantação foi tão grande, Deus abençoou de tal maneira que a produção era tão grande que ele não tinha onde armazenar tudo aquilo. E ele diz: agora eu sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e então direi à minha alma: vive, regala-te por muito e muito tempo. E aí Jesus, contando a parábola, diz que uma voz veio e disse para ele: louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Mas vejam, esse homem trabalhou duramente, e quando ele recolhe os frutos do seu trabalho, no que ele pensa? Única e exclusivamente em si mesmo. Eu vou juntar tudo isso, eu vou fazer grandes celeiros para eu viver tranquilamente por muitos e muitos anos. Ele não pensou em dar um grão para os necessitados. Então, uma visão egoísta a respeito do fruto do trabalho. Então, o pecado trouxe isso. O pecado perverteu o nosso entendimento e nós usamos agora o trabalho para propósitos egoístas e idólatras. Outras pessoas veem o trabalho como um mal necessário, como nós explicamos no primeiro estudo. Quem tem esse entendimento considera a segunda-feira como o pior dia da semana. Eita, amanhã é segunda-feira, lástima. Então se lamenta porque é segunda-feira. Sexta, sábado e domingo são os melhores dias. E o que mais dá satisfação, uma das coisas que mais dá satisfação a essa pessoa é um feriado. E se for prolongado, melhor ainda. Porque o trabalho, a gente trabalha, mas na verdade a gente não trabalha com gosto. A gente trabalha porque eu preciso comprar as coisas para minha família, dar um conforto, as férias, aproveitar a folga. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não possa se alegrar com um feriado e aproveitá-lo. Não estou dizendo isso, mas é errado quando nós nos alegramos com essas coisas porque nós não gostamos do trabalho, porque nós não queremos trabalhar. E na sociedade nós sabemos que o grande sonho da maioria das pessoas na nossa sociedade é se pudesse ficar rica facilmente e parar de trabalhar. Então, se eu ganhasse na loteria, diz que tem um prêmio, né? Eu vi anunciando no jornal que o maior prêmio, não sei se já saiu, era nesse final de semana, não sei se já aconteceu, um dos maiores prêmios da loteria. Então, muita gente sonha com isso, ganhar, botar na poupança e viver só dos rendimentos, sem dar um prego numa barra de sabão. Isso é pecado. É pecado. Pode ter certeza, isso é pecado. É contra os propósitos de Deus. Então, se nossa vida ela é caracterizada por isso, se nós não enxergamos o trabalho dessa maneira bíblica como nós estamos mostrando, nós estamos errados. Vejam, nós estamos falando aqui acerca de entendimento. Vejam agora, também isso tem a ver com o entendimento, a questão da maneira, o trabalho a serviço das várias idolatrias. E o que é ser um idólatra? Não é coisa só para quem se prostra diante de imagem. É muito importante a gente entender isso. Olha o que o Timothy Keller, ele tem um livro chamado Falsos Deuses, muito bom a respeito de idolatria. E ele diz assim: temos um Deus alternativo ou falso quando tomamos qualquer elemento da natureza e passamos a nos curvar diante dele, ou seja, a amá-lo, a servi-lo e a buscar um significado maior nele do que no verdadeiro Deus. Então é quando nós tomamos alguma coisa da criação, ainda que seja nós mesmos, ou o nosso trabalho, ou a nossa família, ou a nossa profissão, enfim, tudo aquilo que nós
começamos a viver em função dessa coisa, então aquilo se tornou o nosso Deus e nós estamos praticando a idolatria. E o trabalho, muitas vezes, ele é usado para as idolatrias pessoais. Então, meu grande sonho, o meu ídolo é a riqueza. Então, eu vou trabalhar e o meu único propósito é enricar, e eu vou trabalhar duramente para ficar rico. E aí eu não vou me importar com o próximo, não vou me importar com os propósitos de Deus, eu vou trabalhar arduamente, porque a minha única coisa que eu quero é ficar rico. E muitas vezes eu vou pisar em pessoas, muitas vezes eu vou ser desonesto, e mesmo que eu vou ser honesto, eu vou conseguir tudo da maneira certa, mas se eu não tenho a visão de trabalho como um meio de servir a Deus, de glorificar a Deus e de ser um benefício para a sociedade e para o próximo, eu também estarei errado. Então, muitas vezes usamos o trabalho para alcançar as nossas idolatrias. E aí nós temos não só a idolatria pessoal, nós temos as idolatrias das profissões. Então nós sabemos que existem profissões que dão status. Então muitas vezes a pessoa quer porque quer ser aquilo por causa do status daquela profissão. Então eu quero ser aquilo e tal, não por uma questão de questão de vocação para aquilo, mas às vezes porque você quer status. Você quer ser um médico, um advogado, não para prestar um bom serviço à sociedade e glorificar a Deus, mas para que você seja o doutor fulano de tal. Ou então, o advogado, que também é chamado de doutor fulano de tal. Então, nós devemos ter cuidado com as idolatrias das profissões. E muitas vezes, quando a pessoa está numa determinada profissão dessa, despreza os outros. E aí tem que ter cuidado com isso. E tem as idolatrias culturais. A idolatria cultural, que pertence à sociedade. E nós podemos, por exemplo, destacar em quase todas as sociedades, poder, riqueza e sexo são ídolos. Em quase todas as sociedades. Mas também nós podemos destacar alguns outros ídolos das sociedades. Então vamos pensar no Brasil, qual seria um ídolo da nação brasileira? Talvez é o futebol, esse gosto pelo futebol, que deixa com que as pessoas, faz com que as pessoas deixem de vir ao culto e se prepararem para o culto, porque querem ficar assistindo o jogo de futebol. Talvez isso também seja um ídolo. Talvez aqui no Piauí nós temos nós valorizamos aqui em Teresina a questão da educação, dos concursos públicos, e às vezes nós estamos tão concentrados nisso que isso se torna a coisa primeira em nossa vida. Isso pode se tornar uma idolatria, a idolatria cultural, e assim nós podemos trabalhar, nós podemos ver outras coisas, por exemplo, culturas tradicionais vão valorizar muito a questão do coletivo, a questão da família em detrimento do indivíduo. Nós vamos perceber que em culturas mais abertas, mais modernas, vamos dizer assim, elas vão valorizar o indivíduo e os direitos individuais acima da coletividade. O mais importante são os direitos individuais. Então isso também são formas de idolatria. Muitas vezes nós usamos o nosso serviço, a nossa ocupação para atender a esses ídolos, para adorar esses ídolos, quando nós devíamos estar usando a nossa profissão, a nossa ocupação para cumprir os propósitos criacionais de Deus para o trabalho. Mas tem mais, a Timothy Keller aqui, ele vai fazer um resumo disso, da questão interna, dessa consequência interna afetando o trabalho. Ele diz assim: uma das razões de o trabalho ser infrutífero e inútil é a poderosa inclinação do coração humano de tornar o trabalho e os seus consequentes benefícios o fundamento primordial da importância e identidade da pessoa. Quando isso acontece, o trabalho deixa de ser um instrumento de criação e revelação das maravilhas da ordem estabelecida, como diria Calvino, ou de ser um instrumento da providência de Deus, suprindo as necessidades básicas de nossos semelhantes, como diria Lutero. O trabalho torna-se um jeito de eu me distinguir do meu semelhante, de mostrar ao mundo e provar a mim mesmo que sou especial. É um modo de acumular poder e segurança e de exercer controle sobre o próprio destino. Então, quantas pessoas não fazem isso, irmãos?
E quantas vezes talvez nós já fizemos isso? Então o nosso trabalho se torna um meio de eu me sobressair. Eu quero ser o melhor em relação aos piores, não ser o melhor para a glória de Deus, mas para estar acima dos outros. Eu quero provar para mim mesmo, eu quero encontrar uma razão para a minha existência. Eu não quero ser alguém inútil nesse mundo, então eu quero provar para mim mesmo que eu sou, e eu vou trabalhar para ser o melhor pastor, para que eu realmente tenha significado nessa vida. Ou então, como ele diz aqui, você quer acumular poder e você quer ter influência para que você, digamos assim, controle o seu destino. É claro que esse entendimento é enganoso. Então percebam aí como é realmente muito sério. Muito sério. Então essas são algumas das consequências internas do pecado. O pecado contaminou o meu ser, perverteu a minha natureza, e agora eu enxergo o trabalho de uma perspectiva que não é bíblica. Eu enxergo e uso o trabalho para propósitos que não são propósitos estabelecidos por Deus. Eu uso o trabalho para a minha própria glória, para satisfazer os meus próprios desejos e cumprir os caprichos dos meus ídolos. Então o pecado fez isso conosco. Mas nós não somos vítimas, nós somos culpados. Nós não somos vítimas, nós somos culpados. Porque a gente fala do pecado, fez isso, de repente nós somos os coitadinhos e o pecado é o malvado. Na verdade, nós somos os maus, como o Senhor Jesus Cristo disse, porque não tem como separar o meu pecado de mim mesmo. Então eu sou pecador e por isso eu ajo assim. Mas tem também ainda, irmãos, uma consequência aqui, que é a preguiça. O pecado também trouxe a preguiça, que é a aversão ao trabalho, ou pouca disposição para o trabalho, é o ócio. Então, e aí, se você é uma pessoa preguiçosa, eu aconselho você a ler o livro de Provérbios. Ler, reler, meditar, memorizar, porque o livro de Provérbios condena demais a preguiça. Por exemplo, no capítulo 10, verso 26, vai mostrar que é como fumaça nos olhos. É ruim fumaça nos olhos? Diz que assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então é prejudicial aos outros. Não é chato você mandar a pessoa fazer uma coisa, vou já, e não vai. E quando vai, faz mal feito, como fumaça nos olhos. Diz que o preguiçoso envergonha a sua família. Aquele que dorme quando era o momento da colheita, ele envergonha a sua mãe. E aí o preguiçoso vai nos mostrar que ele é a maior causa da sua pobreza. Ele quer comer e ele vai procurar e nada tem. Por quê? Porque ele não plantou, ele não colheu, não tem nada lá. Diz que ele um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, olha aí, cochilando, dormindo, deitado. A pobreza vem sobre ele como um ladrão. São muitos os textos de Provérbios que mostram que um dos principais fatores da pobreza do preguiçoso é a sua preguiça. É a sua preguiça. Diga aí, irmã Edna.
A irmã ainda está falando algo que é importante aqui. Isso também é consequência da queda. Então, que pais muitas vezes não treinam seus filhos no trabalho desde cedo e quando eles ficam grandes eles se tornam preguiçosos. Então, é verdade, isso é verdade, nós devemos atentar para isso, nós como pais, e aí especialmente para aqueles que são pais de crianças pequenas, para que não errem nesse ponto, isso é verdade. Mas, por outro lado, também é verdade que, mesmo ele tendo sido criado assim, que pais tenham errado, e ele continue, e ele se torne um preguiçoso, ele tem a sua parcela de culpa, e grande, ele se torna um preguiçoso. Então, o preguiçoso não é só consequência do meio, vamos dizer assim, mas dele também. Então, é importante a gente perceber isso, os dois lados, as duas coisas se complementam. Então, pais devem ter cuidado, mas é importante dizer que também esse indivíduo ele é culpado da sua preguiça, Então, vamos lá, seguindo adiante. Então vamos aqui, diz assim, agora nós vamos olhar para as consequências externas. Até aqui nós estamos olhando para a consequência interna do pecado. Então distorceu o nosso entendimento acerca o entendimento acerca do trabalho. Então nós olhamos para o trabalho e entendemos ele de uma maneira idólatra, egoísta, como nós olhamos, traz a preguiça. Então isso é consequência do pecado, e são consequências internas. Agora vamos para as consequências externas, porque o pecado trouxe dificuldade não só no que diz respeito ao nosso ser interior, mas também nós temos obstáculos exteriores. E aqui nós temos Gênesis capítulo 3, versículos de 17 a 19, que dizem assim: e Adão disse, então aqui é naquele momento que Deus está falando com cada um dos envolvidos na queda, e ele diz para Adão: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Agora ela vai produzir não só árvores frutíferas, mas também vai produzir capinhos, espinhos, que vão sufocar aquilo que é frutífero. Então isso vai trazer grandes dificuldades, e devemos entender isso não apenas em relação à lavoura, não apenas em relação à agricultura, mas em todos os tipos de ocupação. Então vamos ver isso. Então a terra ficou sob maldição, e veja o que nos diz aqui esse autor aqui. Ele vai dizer: a terra produzirá cardos e abrolhos. O desenvolvimento do que não é comestível rouba a terra de plantas vitais, de que as pessoas necessitam para a sua subsistência. Isso torna o trabalho difícil, por isso haverá suor, o homem terá de remar contra a correnteza. Então, quem ainda não trabalhou de roça, aqui, ou que não conhece muito o campo, sabe, se você faz uma plantação, se você não limpar ali, toda aquela produção vai se perder. Tem que fazer uma capina, 2 capinas, às vezes 3 capinas, porque senão o mato vai tomar de conta e a plantação fica infrutífera. Então o homem vai ter que remar contra a correnteza. E a palavra fadiga aqui do lá de Gênesis capítulo 3, versos de 17 e 19, é a mesma palavra traduzida por sofrimentos em Gênesis 3,16, quando diz que Deus diz para a mulher: vou multiplicar os sofrimentos da tua gravidez. Então o que acontece? O trabalho vai ser algo que vai trazer dificuldade, sofrimento agora, por causa do pecado. E é fácil, meus irmãos, pela experiência, a gente perceber isso, que no trabalho nós temos sofrimentos, no trabalho nós temos dificuldades, nós temos frustrações e muitas vezes fracassos. Então, esse autor, Francis Schaeffer, é um autor contemporâneo, muito bom, tem livros traduzidos para o português, livros bons. Ele diz o seguinte:
A introdução da fadiga não significa introdução de trabalho, porque em Gênesis 2,15, como já vimos, Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Havia trabalho antes da queda, mas certamente podemos ver a força da distinção de antes e depois da queda no vocabulário de Gênesis 2:25, onde o trabalho é chamado de fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então aqui vejam como essa pessoa vai se referir à questão do trabalho e do contexto onde o trabalho acontece. Fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então essa é uma visão realmente que devemos entender, nós devemos ter isso claramente em nossa mente. Nós trabalhamos, o nosso trabalho traz fadigas e nós trabalhamos no contexto de uma terra amaldiçoada. Isso explica muitas das nossas frustrações e fracassos em nossas profissões, em nossas ocupações. Então ele diz aqui, esse outro autor diz, o castigo não foi o próprio trabalho. Então não entenda que o trabalho é um castigo que nos vem de Deus por causa da queda, não. Mas a dificuldade que o acompanha. O que antes era fácil iria se tornar difícil. A terra só produzia boas plantas, agora seria um campo de batalha entre boas plantas e os cardos e abrolhos que ameaçariam sufocá-las. O que é verdade para a agricultura se aplica a todos os outros trabalhos. Toda tarefa terá de enfrentar esses cardos e abrolhos, essas dificuldades que constantemente ameaçam a produtividade. Então ele mostra que isso não é algo apenas da agricultura, mas todo trabalho tem os seus espinhos, tem os seus capins, tem as suas dificuldades. Então veja que isso aqui agora nós estamos lidando com questões externas. Vamos já dar exemplos aqui. Eu vou pular por conta do tempo. E aí eu vou seguir aqui. O que significa o fato de o trabalho ser infrutífero? Significa que em todo o nosso trabalho antevemos mais do que conseguimos realizar, tanto pela falta de habilidade quanto pela resistência ao redor. O trabalho inclui sofrimento, conflito, inveja e fadiga, e a questão de que nem todos os nossos objetivos são alcançados. Então o que ele está mostrando aqui é que muitas vezes nós temos expectativas que vamos fazer coisas no trabalho, de repente você entra numa profissão empolgado, vai fazer a diferença, aí os anos começam a passar e você percebe que nada vai acontecendo, ou por falta de habilidade sua, ou por conta da resistência externa, do contexto em que você está desempenhando esse trabalho. Vamos aos dois exemplos. Pense aí, para a gente explicar isso aqui. Pense aí num homem que é um agricultor excelente. O cara tem habilidade, tem vocação para aquilo. Ele prepara a terra, ele cuida de tudo, escolhe a melhor semente, ara bem o campo, planta a melhor semente. E a produção dele, ele está esperando uma grande colheita. Mas aí vem a seca. Ou então, como ele diz aqui, as enchentes, ou a guerra, e a sua plantação, que ele esperava que ia dar muitos frutos, não deu nada. Não produziu. Então veja a frustração desse homem habilidoso. Ou então pense aí, um homem que tem vocação política, um crente, vamos pensar um crente, é um homem de Deus, um homem piedoso, que fez cursos em relação à política, que é um homem bem preparado, bem intencionado, tem projetos que podem de fato ser executados, e bons projetos. Mas num país como o nosso, não vai ser muito difícil ele se frustrar. Não vai ser muito difícil ele ter oposição. E não vai ser tão difícil também ele ser até assassinado. Então vejam, isso aí são os cardos e abrolhos. São as dificuldades que o pecado trouxe para a nossa ocupação. Alguma dúvida aqui, irmãos? Está ficando claro isso aqui, tá? Então é muito importante que a gente perceba isso aqui. Então deixa-me ver aqui o tempo para eu não me... Então vamos lá. Então, e essa questão das consequências do pecado,
isso torna muitas vezes o trabalho, a nosso entendimento, a visão do trabalho pessimista. Por exemplo, aqui, esse aqui, Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que é de difícil compreensão, se você não tiver as informações básicas para que você faça a leitura, porque ele parece muito pessimista. Às vezes ele considera a vida como se Deus não existisse. Inclusive tem um texto que ele vai dizer que tudo depende do acaso. Olha aí, para quem defende o fato de que Deus governa sobre todas as coisas, de repente ele diz que tudo depende do acaso. Então por quê? Porque uma coisa que é importante você perceber quando lê Eclesiastes, essa expressão aqui, debaixo do sol, debaixo do sol, ou seja, o sábio está considerando a vida sem levar em consideração a perspectiva acima do sol. Ele está olhando apenas debaixo do sol, como a vida é aqui, sendo vista da perspectiva do ser humano. E aqui e ali ele traz algumas questões de acima do sol, e ele conclui inclusive com uma questão fundamental acima do sol, quando ele diz assim: de tudo que nós falamos aqui, a suma é esta: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E aí ele vai desenvolver isso ali rapidamente. Mas o livro, na sua maioria, está sendo uma perspectiva humana da vida. E aí, observem aqui que ele vai dizer, também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com o que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então ele olhou para a vida, observe aqui: rapaz, eu estou lutando, estou conseguindo tantas coisas com sabedoria, estou acumulando riquezas, mas vem cá, eu vou morrer. Quem é que vai ficar com isso aqui? Quem é que vai ficar com isso aqui? Talvez vai ser até um tolo, vai pegar tudo aquilo, todo o meu esforço que eu fiz, vai desperdiçar, vai gastar tudo. Então, veja, dessa perspectiva, parece que não vale a pena trabalhar. Então o pecado trouxe isso. O fato de que de que nós iremos morrer, como vai ser? Então trouxe esse pessimismo. Vejam, mas observem, apesar de estarmos num mundo amaldiçoado, apesar do nosso trabalho sofrer as consequências do pecado, irmãos, nós precisamos observar esse fato, que nós somos abençoados numa terra amaldiçoada, muitas vezes abençoados. Vejam o que ele vai dizer aqui, o mesmo autor vai dizer: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então ele está dizendo que quando nós usufruímos do fruto do nosso trabalho, quando nós usufruímos daquilo que do nosso suor, ele está mostrando, isso é bênção, isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. E mais, o apóstolo Paulo, depois de fazer uma exposição a respeito da ressurreição, ele vai concluir dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. E é muito importante, porque aqui trabalho, geralmente a gente pega assim, é a evangelização, é a oração, então são coisas religiosas, mas da perspectiva que nós estamos olhando a partir da criação, trabalho para o Senhor, ou trabalho no Senhor, é um trabalho de um crente em qualquer lugar, quando ele desempenha o seu trabalho, tendo aqueles objetivos criacionais, quando ele entende que ele está ali para glorificar a Deus, como por exemplo, Paulo escrevendo a carta aos Colossenses, quando ele chega lá que vai falar para os escravos, ele diz: olha, vocês devem trabalhar não só sob vigilância, mas quando vocês não estiverem sendo vigiados pelo Senhor de vocês, trabalhem da mesma forma. Entendam que vocês servem ao Senhor da glória, ao Senhor Jesus Cristo que vocês estão servindo. Ou seja, vocês estão fazendo uma cerca, façam a melhor cerca, independente do seu Senhor estar olhando ou não, porque o Senhor de vocês está nos céus, é a Ele que vocês servem.
Então isso vale para aquele que faz cerca, para aquele que faz comércio, para aquele que é pastor, para aquele que é médico, para aquele que é pedreiro, para aquele que é engenheiro, para aquele que é advogado, vale para todas as ocupações. Faça para o Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então vejam essa nota alegre da palavra de Deus. Mesmo no mundo amaldiçoado, nós podemos ter alegria e conforto no nosso trabalho. Vamos para as aplicações, encerrando. Primeiro, tendo a consciência da doutrina da queda, devemos nos manter vigilantes quanto ao perigo, meus irmãos, de pervertermos os propósitos de Deus para o nosso trabalho. Então, profanam suas vidas e chamados os que os aplicam à aquisição de honras, prazeres, benefícios, comodidades do mundo, pois assim vivemos para outro fim diferente do que Deus indicou, e desse modo servimos a nós mesmos e, por conseguinte, nem a Deus, nem aos homens. Ele não está dizendo aqui que você não possa usufruir dos seus bens, como nós já vimos, que você não possa enricar, que você não possa prosperar, não é isso, mas a questão é quando eu faço isso de maneira puramente egoísta, ou de maneira egoísta, não tendo os propósitos de Deus em vista, não colocando em primeiro lugar os propósitos de Deus, que é glorificar a Deus por meio do meu trabalho, servir ao próximo, servir à sociedade humana. Veja que ele vai dizer que quando eu tenho essa visão egoísta e trabalho dessa maneira, eu estou servindo a mim mesmo, não a Deus, não ao próximo, e assim eu estou profanando a minha vida, porque eu não estou cumprindo o propósito da minha vida, e eu estou profanando o chamado que Deus me deu para aquela determinada profissão, porque Ele me chamou não para que eu vivesse de maneira egoísta, mas para que eu vivesse para a sua glória, para o bem do próximo e para o bem da sociedade humana. Vamos à outra aplicação. Se a doutrina da criação põe freio em nosso pessimismo em relação ao trabalho, a doutrina da queda põe rédeas ao nosso otimismo em relação aos nossos sonhos e expectativas em relação ao trabalho. Isso aqui é importante, porque às vezes a pessoa é pessimista em relação a esse negócio de trabalho, eu vou simplesmente fazer lá minhas coisas, e eu quero então só o resultado aqui para eu curtir meu feriado, minhas férias e suprir aqui as necessidades da minha família. Não, nós não podemos ver o trabalho dessa perspectiva. A criação nos mostra que o trabalho é algo maior, é algo grandioso, é algo para a glória de Deus, é algo que deve influenciar, como nós até falamos. Por exemplo, vocês estão sentados em cadeiras de plástico. Imagine que você tivesse que fabricar uma cadeira para trazer para cá, para sentar aqui hoje. Vocês já pensaram em dificuldade? Ninguém tinha chegado aqui ainda, porque ainda estava fabricando a cadeira, mas alguém fabricou, e quando fabricou, serviu à sociedade. E assim em todas as coisas. Então, quando nós fazemos algo, nós somos produtivos, nós estamos servindo a sociedade, nós estamos sendo instrumento de Deus para o benefício, para o bem comum. Então, nós devemos ter essa perspectiva do trabalho. No entanto, às vezes nós somos otimistas demais, e aí nós pensamos que vamos mudar o mundo agora naquela profissão. Então você está você está ali, faz o seu curso, vê aqueles professores que empolgam, e você sai dali dizendo, eu vou fazer a diferença. E muitas vezes você se frustra, porque passam os anos e você não consegue fazer nada de diferente. Então por quê? Porque não existe só criação, existe também queda, Então, essas duas doutrinas nos mantêm em equilíbrio, uma visão correta do trabalho. Então, nós precisamos dessas duas doutrinas que nos mostram como eu devo encarar o trabalho e entender que o trabalho, ele também foi afetado pela queda. Eu vou ter resistência, vou ter dificuldades. Outra coisa, ter frustrações e até fracassos em nosso trabalho não significa necessariamente que estamos na ocupação errada, mas sim que vivemos no mundo sob maldição. Então, às vezes, a pessoa ela é vocacionada para aquilo, ela faz aquilo muito bem, mas infelizmente, por alguns fatores, a coisa não deu certo naquele momento, não foi para frente. De repente a pessoa diz, não, eu tenho que mudar de profissão, essa não é a minha área, eu não devo continuar aqui. Então, nem sempre, e essa doutrina da queda vai nos ajudar a entender isso.
Aquele autor, o Timothy Keller, diz assim: só porque você não consegue realizar as suas mais altas aspirações no trabalho, isso não significa que fez a escolha errada, ou que está na profissão errada, ou que deve passar o resto da vida buscando a carreira profissional perfeita, que seja isenta de fracasso. Seria uma busca infrutífera para qualquer pessoa. Você deve estar preparado para as frustrações normais do trabalho, mesmo estando na profissão certa. Às vezes, porque não está dando certo, e aí você começa a considerar: rapaz, não seria melhor eu mudar? Então calma, pode ser que seja isso, mas pode ser que não seja, porque mesmo que você esteja numa profissão certa, fazendo um trabalho certo e até seguindo com algum sucesso, você ainda vai ter frustrações aí, você ainda vai ter dificuldades. Por quê? Porque nós vivemos num mundo amaldiçoado. Porque nós vivemos num mundo em que se produz cardos e abrolhos, e muitas vezes isso vai surgir na nossa frente, mesmo estando na profissão certa. Então, não seja precipitado, analise se realmente você deve mudar, se realmente você está no lugar errado. Se estiver, aí tudo bem, mude, mas não faça isso com precipitação. E ainda, à luz do que estudamos, podemos afirmar o seguinte: muitas vezes a nossa frustração e insatisfação com o nosso trabalho tem a ver mais com a perspectiva pela qual o estamos encarando do que com o trabalho em si ou com as ervas daninhas. Isso aqui também, meus irmãos, é fundamental, é muito importante. Muitas vezes o problema: eu estou tão insatisfeito, esse trabalho não presta, eu queria arrumar um outro trabalho, esse trabalho, e você começa a reclamar, murmurar, porque aquele trabalho não... De repente o problema não é o trabalho, nem as ervas daninhas que podem surgir ali, mas às vezes o problema está aqui, a perspectiva pela qual você está olhando aquele trabalho, a maneira como você está encarando aquilo, de repente não é a maneira bíblica. E por isso você tá tendo expectativas erradas, você está querendo algo que você não deveria desejar de repente. Então é importante analisar isso, irmãos. É claro, não estou dizendo que a gente não deva buscar um trabalho melhor, devemos fazê-lo. Se aquele trabalho não está suprindo as nossas necessidades, é claro, a gente deve ter sonho de progredir, mas nós devemos entender, será que eu estou encarando o trabalho direito? Será que eu estou levando também em consideração a própria providência de Deus em relação a esse trabalho? Para que nós não venhamos a entrar num estado de frustração e insatisfação por uma visão pecaminosa acerca do trabalho. Poder usufruir os frutos, e aqui caminhando para o final, irmãos, poder usufruir os frutos do nosso trabalho nesta terra amaldiçoada é um grande motivo de gratidão a Deus, visto que é pela graça de Deus que nós temos esse privilégio. Então o texto que nós lemos lá de Eclesiastes, que vem das mãos de Deus, e nós devemos agradecer o fato de você poder pegar a sua família, viajar, você poder pagar ali as suas contas, as despesas daquela viagem. Isso é o quê? Graça. Vem da boa mão de Deus. O fato de nós termos uma casa, nós termos um carro, nós termos ar-condicionado, dormir naqueles meses mais quentes no ar-condicionado, isso é graça, é bondade. Deus está nos dando o privilégio de podermos usufruir dos nossos esforços, dos nossos trabalhos. Então devemos agradecer. E por outro lado, irmãos, vejam, outro motivo de gratidão: em Cristo o nosso trabalho tem sentido e valor. Mesmo texto que mostrei para vocês agora há pouco. Então tem sentido e valor, porque onde quer que nós estivermos, em qualquer ocupação, quando nós fazemos para a glória de Deus, quando nós fazemos de fato segundo os propósitos que Deus estabeleceu na criação e na sua palavra, nós estamos servindo ao Senhor. E no Senhor o nosso trabalho não é vão, não é vão. Então nós devemos entender isso.